Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Se você precisar de Bíblia, nós temos ali atrás, dá tempo de você pegar, eu espero. Mas nós vamos para a leitura da palavra do Senhor em Gênesis. Vamos para Gênesis, fique de pé no seu lugar com a palavra de Deus. Gênesis capítulo 1. Posso ligar? Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Amém? Todos aí? Diz assim a palavra do Senhor. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Até aqui. Oremos ao Senhor. Deus querido e amado, conforme nós já falamos e pedimos a Ti, fala conosco, que o Senhor venha conduzir a pregação da Tua palavra, a exposição da Tua palavra, usando o pregador como um simples canal do Teu fluir, um facilitador, para que o Senhor venha anunciar aos nossos corações aquilo que está no Teu coração. Que somente o Teu Espírito tenha liberdade de agir, Senhor. Guarda a entrada da igreja, guarda a garagem lá em cima, vem com a Tua proteção sobre nós e nos abençoa com toda a sorte de bênçãos espirituais, para a glória do Teu nome. Nós Te pedimos em nome de Jesus, que todos digam amém. Graças a Deus. Podeis sentar. Boa tarde. A paz do Senhor Jesus. Como isso é maravilhoso, você poder dar a paz do Senhor. O mundo clama por paz, né? E nós podemos aqui numa reunião falar a paz do Senhor. Por quê? Porque Cristo habita em nós. O Senhor habita em cada um de nós. Glória a Deus por isso. O príncipe da paz. O Senhor dos senhores. Estamos chegando a mais uma etapa das nossas vidas, o fim de ano de 2020, chegamos lá, com a ajuda do Senhor. Você pode agradecer a Deus porque você chegou até o dia de hoje? Isso já é a graça do Senhor, isso já é a misericórdia de Deus, porque até aqui, que Ele é fiel, Ele não muda. Que ano difícil, né? Muitas coisas acontecendo, e todo final de ano parece que é irresistível vir à minha memória aquela musiquinha da vinheta, adeus, ano velho, feliz, como é que é, Adriano? Ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. O que o mundo clama? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Todos pensam nisso. E não há nada de errado, né? Mais ou menos. Tem umas prioridades aí que nós precisamos refletir. Mas sempre me vem essa vinheta e todo mundo deseja isso. Todo mundo é ser humano, né? E quer sempre o melhor para a sua vida, para a sua família, não é? Cheio de projetos, de planos, não é, Ari? E Deus é bom o tempo todo.
E quando nós começamos a refletir, sempre no final de ano, eu pouco tenho visto televisão, confesso a vocês, mas eu não sei se ainda tem aquilo da retrospectiva 2020. Normalmente acontece isso, né? E começam a passar, né, o decorrer do ano todo na tela da TV, mostrando o que nós passamos em 2020. E nós podemos aqui pensar em várias situações, e a maior parte perdas para muitos, né? Um ano com uma pandemia assolando não só a nossa terra, mas todo o planeta sendo assolado por isso. Mas Deus continua sendo Deus. O Senhor continua sendo Senhor. Ele continua reinando soberanamente sobre todas as coisas. E nessa época muitos começam a fazer previsões do que vai acontecer em 2021. Eu começo a imaginar uma estrada. Quem dirige aqui? Alguém aqui gosta de dirigir? Na estrada é uma beleza dirigir. Quando você está numa reta, onde você vê o final assim quase da reta, né? Você não tem nada, que ali não tem risco, você está firme, você tem total visão de tudo. O problema é quando começa a ter curvas. E eu comecei a refletir sobre as curvas numa estrada, porque a curva você não sabe o que tem ali do outro lado, não é? Você não sabe exatamente o que está para acontecer quando aquela curva chegar. Mas é bom saber que no curso da nossa vida, Deus sempre sabe de todas as coisas. Ele vê aquilo que nós não temos capacidade de ver. Ele nos dá livramento daquilo que nem chega até a nós. Você crê nisso? Que Deus nos dá livramento de situações que nós não temos nem conhecimento. Então agradeça a Deus sempre pelos livramentos que Deus nos dá dia a dia, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe os nossos limites. E como comecei a falar sobre uma retrospectiva, que o Senhor me ajude a passar o recado, porque apenas uma palavra o Senhor me deu. Eu falei: Senhor, como transmitir para o teu povo, as tuas ovelhas, sobre esta palavra? Que você guarde no teu coração o que o Senhor ardeu no meu coração, a palavra recomeço. Deus falou recomeço, recomeçar. Quando o Senhor falou ao meu coração sobre recomeçar, eu falei: Senhor, começa a ministrar nos nossos corações aquilo que está no teu coração. E esta palavra vem de encontro a pessoas que passaram ou estão passando uma situação muito crítica na sua vida, na obra de Deus, no seu relacionamento até com Deus, no sentido de se sentir indigno. Sim, digno é o Senhor, mas quando nós nos arrependemos e buscamos a presença dEle, Ele se derrama com a sua graça sempre sobre nós. Você já passou por uma situação, certamente, de ficar constrangido com o derramamento do amor de Deus sobre a sua vida? Deus faz isso, o derramamento do amor de Deus. Então, no nosso relacionamento com Deus, quantos são aqueles que quando derrapam na curva, pensam em desistir, em deixar de fazer algo para Deus, deixar de glorificar a Deus, deixar de adorar a Deus? Nós vamos servir a Deus para todo sempre. Aquele que não tem esse entendimento, não começa nem a servir aqui na terra. Saiba que o salvo vai servir a Deus lá. Não vai ficar numa nuvem tocando harpa, blém, 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 blém. Não, vai ser dinâmico no céu. Porque nós vamos servir ao Rei. Os súditos, com o corpo de glória, vamos servir, vamos louvar, nós vamos cantar, nós vamos adorar. E não vamos mais chorar, não vamos mais suar. O suor do rosto não é fácil. Temos que correr atrás, não é? Lá você não vai precisar correr atrás de nada. Aqui nós precisamos. Nós precisamos fazer a nossa parte. E quando nós começamos a refletir, e eu falei: Senhor, sobre recomeço,
Recomeçar faz parte da caminhada cristã. Recomeçar algo faz parte da nossa vida. Faz parte do momento em que nós precisamos refletir e avançar na direção daquilo que Deus tem para nós. Deus tem algo maravilhoso para todos nós, amém? O Senhor, Ele tem um plano perfeito para cada um de nós. E quando o Senhor coloca uma palavra de recomeço, significa que algo já não foi muito bem, é necessário recomeçar. E como lidar com isso? Porque nós precisamos regularmente encontrar situações para recomeçar, em diferentes áreas das nossas vidas. Tudo isso baseado na vontade de Deus, na palavra de Deus, nos planos do Senhor. Amém? Então, amados, quando nós começamos a refletir sobre aquilo que nós já jogamos a toalha, em alguma área da nossa vida, e Deus traz uma palavra sobre recomeço, nós precisamos refletir o que o Senhor quer, precisamos orar. O que eu preciso, com a ajuda do Senhor, começar a fazer? O que eu preciso entender de Deus sobre esse recomeço? Precisamos da instrução do Senhor para começar algo. Tem um poema que eu li aqui, de Carlos Drummond de Andrade, que ele diz que recomeçar, parte do poema, recomeçar é uma nova chance a si mesmo. É dar uma nova chance a si mesmo. Com todo respeito, eu acrescento que nós precisamos, é o Senhor nos dirigindo. Nós precisamos, a palavra do Senhor lá em Provérbios 16, 1 diz o quê? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. É necessário, em qualquer recomeço que faz parte da nossa vida, nós avançarmos de acordo com os planos de Deus, com a vontade de Deus. É necessário estar alinhados, ouvidos, atentos, afinados, como a voz do Senhor. Quando nós passeamos em alguma livraria, nós vemos muitos livros de autoajuda, não é? Tem muitos livros de autoajuda. Diz lá que como ser uma pessoa de sucesso, como ficar rico. Tem livro que fala como ficar rico. Estou precisando ler isso então. Como ficar rico. Como você superar algo. Com todo respeito, mais uma vez, a esses livros e aos autores desses livros, quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, nós reconhecemos que nós precisamos da ajuda de quem? De Deus, não de uma autoajuda. Porque o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aí muda a minha visão, eu começo a entender que é importante sim eu fazer a minha parte, procurar me ajudar de alguma forma, né? Colaborar, cooperar, mas antes disso tudo, eu tenho que ter plena convicção da minha total dependência de Deus, da minha total e absoluta dependência de Deus. Ele é o Senhor, Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa torre forte. Você imagina uma guerra medieval, aonde um exército vem em direção a outro, mas quem está ali firme no castelo forte do Senhor está numa torre, ou seja, o inimigo não consegue atingir aquele lugar. O inimigo não consegue acesso. O Senhor é a nossa torre forte. Ele é o Senhor que nos guarda, que nos protege, que nos livra. E nós precisamos de ter cada vez mais entendimento da vontade do Senhor, dos planos de Deus para a nossa vida. Pessoas que sofrem e estão lotando os consultórios de terapia, psicologia,
Eu já fiz terapia, me abençoou muito, 3 anos. Quem aqui já fez terapia? Me abençoou, 3 anos na minha adolescência. Na época que meus pais estavam se separando, me abençoou muito. Mas pessoas que estão lotando esses consultórios com a sua baixa autoestima, estão se sentindo para baixo, estão terminando o ano com decepções e desilusões, estão sofrendo no seu coração, e várias pessoas passam por isso, uma imagem distorcida de si mesmo, e isso acarreta depressão, solidão, isolamento terrível, não quer se relacionar com mais ninguém, porque não consegue viver mais num contexto de um relacionamento saudável, por alguma decepção. Para os cristãos, quando são acometidos com isso, começam a perder a sua fé, começam a deixar de acreditar naquilo que é verdade, que está na palavra do Senhor, na fidelidade de Deus. Muitos começam a ter a sua autoestima destruída quando começa a deixar entrar o padrão de beleza desse mundo. Algo que atinge muitos jovens, que querem atingir aquele padrão que o mundo está ali dizendo que é o ideal, e cá para nós, 90% não consegue atingir, fica quase impossível ao que eles chamam de padrão de beleza. E tem jovens que sofrem com isso, que passam problemas sérios, que precisam de ajuda de profissionais, começam a deixar de comer, querem secar para ficar, isso é muito sério. Tem pais que sofrem com isso, com seus filhos, motivo de oração. Mas na Bíblia, pastor, existem homens que passaram por esse momento de ter esse problema de uma baixa autoestima. Eu lembro de Elias. Elias, quando recebeu a ameaça, o que aconteceu com ele? Ele ficou deprimido, ele foi para uma caverna, ele chega e pede que o Senhor o levasse. Senhor, me leva, me tira a minha vida. Um homem de Deus passou por isso. Ele chegou ao ponto, ele teve medo, fugiu, e ele disse: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Elias, homem cheio da presença de Deus, passou por isso. Outro que passou por isso, Pedro, o apóstolo Pedro, depois de viver com Cristo, receber os ensinamentos, o que acontece com Pedro? Pedro nega Jesus. Quando Pedro negou Jesus, ele murchou. Ele começou a entrar numa crise interna dentro dele, mas Jesus restaurou a Pedro, levantou Pedro novamente, porque Pedro chegou um momento que falou assim: eu vou pescar. Jesus tinha falado que ele seria pescador de homens. Ele falou: não, isso não é para mim, eu vou pescar. Jesus morreu, eu neguei Jesus 3 vezes, eu vou pescar. E Jesus se revela a ele justamente no momento que ele foi surpreendido. E Jesus interroga Pedro: tu me amas? 3 vezes, restaurando Pedro. E ele coloca Pedro num recomeço. Começa algo novo na vida de Pedro. Pedro, ele começa a partir daquele momento do encontro com o Senhor, aonde ele fala: tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes. Dizendo: você é um pescador de homens. Restaurando a paixão pelas almas, que Pedro estava confuso naquele momento. Tem um homem na Bíblia que também tinha um pensamento muito ruim a seu próprio respeito. O nome dele é Mefibosete. Você já ouviu falar dele? Ele tinha uma deficiência física, aleijado.
a deficiência física, muitos passam por isso. E ele era filho de Jonatas, filho de Saul, e Davi resolve honrar, e ele pergunta: quem eu posso honrar e fazer o bem? E chega a notícia a Davi deste homem, Mefibosete. No versículo 8, você depois pode ler, em 2 Samuel 9, diz assim, ele diz para Davi: quem é teu servo para teres olhado como um cão morto, tal como eu? Olha como ele pensava a seu próprio respeito. Então, quando eu não entendo quem eu sou de fato, isso interfere. Como é que Deus me vê e como é que eu me vejo? Como é que você está se vendo hoje? Você que está para baixo, errou, tem dificuldades de se perdoar, gostaria de voltar a fita. Isso é maravilhoso. Volta e meia eu penso nisso, Senhor, que vontade que dá de voltar a fita, dá uma rebobinada há alguns anos. Quem já sentiu isso? Vontade de chegar e falar assim: se eu pudesse voltar, eu ia fazer diferente, eu não ia falar aquilo, eu ia ter um pouco mais de paciência, eu não ia tomar essa atitude, eu ia ser mais correto nessa forma de agir, mas a vida segue. Como reagir diante de tantas situações que tentam nos colocar para baixo? A palavra do Senhor fala que para recomeçar, nós precisamos nos submeter ao Senhor, porque Ele tem o melhor para nós. Mas faz parte desse processo de recomeço, começar algo novo, algo inédito do Senhor na tua vida. Você quer o novo de Deus para a sua vida? 2021 pode até ser um ano difícil, como 2020, ou até pior, nós não sabemos, mas Deus continua com seus planos sobre as nossas vidas, e por isso eu posso descansar no Senhor, não entrar, ou melhor, não deixar entrar no meu coração, na minha mente, aquilo que me afasta daquilo que é verdade, que é o Senhor da minha vida, e Ele cuida do seu povo, e Ele é fiel. Recomeçar, depois de um grande erro cometido, pessoas que não conseguem mais se relacionar com outra pessoa, porque fez mal e não quer mais se aproximar. Pedir perdão e perdoar faz parte do recomeço. Davi, quando adulterou, ele teve o recomeço, ele se arrependeu, ele fez aquilo que era da vontade do Senhor, ou seja, o arrependimento. Ele pecou, mas ele se arrependeu e recomeçou algo na sua história. Jonas na boca do peixe, o que aconteceu? Ele se arrependeu e Deus colocou ele novamente no centro da vontade dele, fazendo com que a palavra chegasse a Nínive. O próprio Pedro, como eu já falei. Pessoas que nós vemos na palavra do Senhor, que receberam a oportunidade do recomeço. Todos os dias nós temos a oportunidade de recomeçar algo, com a ajuda do Senhor. Se você entrou, se você está nos assistindo com peso no coração, por alguma situação, coloque isso diante do Senhor e saiba que Deus é poderoso para recomeçar algo. Pessoas que estão sofrendo na sua área sentimental, que foram abandonadas pelo seu cônjuge, Deus pode restaurar a sua vida. Pode sim. Deus tem poder para isso. O adultério, quando a pessoa passa por isso, a palavra do Senhor fala para perdoar, mas a pessoa está livre para não viver mais aquela relação. O abandono da mesma forma, foi abandonado, a palavra do Senhor fala que você está livre para seguir a sua vida, tudo debaixo da direção do Senhor. Veja, Deus tem sempre algo para fazer. A última palavra vem sempre de quem? Do nosso Deus. E Ele
quer fazer algo novo, porque se Ele ardeu no meu coração, que você reflita com o Senhor. Sim, a área profissional. Eu tenho passado por isso recentemente na minha vida. Deus tem me dado a oportunidade de um recomeço, isso é muito bom. Você recomeçar um momento novo, em que você, direcionado por Deus, recebe do Senhor sustento de uma forma nova. Portas que vão se abrindo. Você precisa disso na sua vida? Portas que venham se abrir, dadas por Deus, que vai abençoar a tua vida, teu futuro e o futuro da tua família. Deus, Ele quer algo novo. Só que tem situações que nós passamos, como as fatalidades, catástrofes, que destroem vidas. Imagina uma pessoa que vive num lugar onde houve algo terrível, a natureza gritando, que nós não sabemos exatamente quando isso acontece. Mas mesmo que isso venha acontecer, Deus está ali para dar a oportunidade do recomeço, de recomeçar. Pessoas que sepultam seus filhos, seus pais, que parece que perde o chão e acaba a razão de viver. Deus tem algo novo para fazer, mesmo numa situação como essa, de levantar a cada um de nós nos momentos difíceis da vida que nós passamos. E eu quero compartilhar que nessa questão profissional, o Senhor me abençoou tanto, mas foi necessário eu dar o passo, foi necessário eu avançar, foi necessário eu estar de joelhos orando, buscando a Deus, mas avançando, fazendo a minha parte também. E Deus começa a nos dar a oportunidade do recomeço. Você imagina você estar numa festa de casamento, onde Jesus está presente, e de repente o vinho acaba. Jesus está presente, o vinho acabou. Mas Ele, nessas oportunidades, Ele opera um milagre. E houve um recomeço naquele casamento, porque o vinho servido depois do milagre foi melhor do que o primeiro. Deus, Ele tem algo maravilhoso para fazer nas nossas vidas. Que você reflita no seu coração. Quando o Senhor ardeu no meu coração, recomeço, eu falei, Senhor, mas as previsões humanas para o ano que está se aproximando não são muito boas. Mesmo assim, Deus tem poder para recomeçar algo. Seja Ele na sua profissão, na sua família, na sua área sentimental, você que teve a sua vida destruída, Deus pode recomeçar com uma família abençoada. É necessário você limpar o teu coração, liberar perdão. As fatalidades aparecem. Eu fico imaginando uma pessoa que sofreu uma doença e teve sequelas. Ela começa a murchar. E Deus é poderoso para restaurar essa vida, para recomeçar, mesmo diante de uma situação dessa, que pode até ficar, mas Deus pode restaurar primeiro dentro dela, e pode até restaurar a própria saúde. Deus pode todas as coisas. Ele é o Senhor das nossas vidas. Como que hoje eu me encontro diante dessas situações? Talvez você esteja me ouvindo em casa deprimido, com medo do ano que está por vir. Primeiro passo, agradeça por tudo. É possível agradecer por 2020? É possível sim, porque Deus é bom, e Ele nos sustentou até o dia de hoje. Agradeça a Deus porque você está chegando ao final do ano na casa do Senhor, que você está tendo a oportunidade de liberdade de culto, graças a Deus, que assim seja, Senhor. Nós não sabemos o que está por vir, mas o que importa é saber que, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Ele está vivo, Ele reina o tempo todo.
que o Senhor venha encher o nosso coração da presença dEle. E como é que Deus pensa a meu respeito? Deus não fica surpreso com os nossos erros. Você já ficou surpreso quando alguém errou? Você, puxa, fulano? Eu falei, pois é. Deus não, Deus sabe. E Ele não muda o seu tratamento, porque a graça de Deus vem sobre nós. Ele não nos trata segundo merecemos. Porque nós que estamos em Cristo, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. O Senhor não nos olha dessa maneira como nós muitas vezes estamos nos olhando. Ele está sempre com um olhar de Pai, um olhar de amor, sempre derramando da sua graça sobre nós, sempre derramando do seu perdão sobre nós. A palavra do Senhor fala que quando nós pecamos e erramos, e nós nos arrependemos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Isaías, venha comigo em Isaías, por favor. Capítulo 1. Logo no primeiro capítulo de Isaías. Versículo 18. Que você guarde isso no teu coração. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. É assim que o Senhor nos trata em Cristo Jesus. Nós recebemos o perdão do Senhor. Pessoas que vivem com peso de acusação de algum erro, de algum pecado, seja livre, peça perdão e siga em frente, fazendo a vontade de Deus. É um tempo de nós pensarmos no recomeço. O ano de 2020 está chegando ao final. 2021 se aproximando. As expectativas do Senhor, elas são maravilhosas para nós. Jeremias 29, 11 diz assim: o que Deus pensa ao nosso respeito? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Pensamento de paz, 2021, pensamento de paz do Senhor na tua vida. O Senhor derramando sobre nós a sua graça todos os dias, para vos dar o fim que desejais. E quando eu abri em Gênesis, logo no primeiro capítulo, diz a palavra do Senhor que no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 3 diz: disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus tem poder para criar algo novo a partir de hoje na sua vida. Você crê nisso? Deus tem poder, porque aqui diz, e disse quem? Deus. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Que o Senhor venha falar hoje aqui. E quando Deus determina, porque é Ele que determina, quando Deus decreta, porque é Ele que decreta, acontece. O que você hoje gostaria de ouvir de Deus? Senhor, decreta isso sobre minha vida. Eu estou sem força para recomeçar. Se você se encontra sem força para recomeçar, o Senhor está te dizendo que Ele te toma pela mão direita e te diz: eu te ajudo. Olha que não é qualquer ajuda, é a ajuda do Senhor. Pessoas que tiveram um ano de muitas perdas, muitas situações acontecendo, Deus está dizendo: eu tenho poder para recomeçar, para fazer algo novo, para restaurar completamente. Eu chamo o grupo de louvor para nós adorarmos ao Senhor. Disse Deus,
haja luz e houve luz. Antes do porquê ele vive, fique de pé no seu lugar. Talvez esse recomeço seja a tua própria postura dentro da tua casa. Você tem errado muito com o seu temperamento. E o Senhor fala: começa de novo. Ainda há tempo. Ainda há tempo de você fazer o bem. Talvez você esteja desanimado, desanimada devido a uma traição no seu ambiente de trabalho, na sua família. Deus, Ele quer fazer algo novo nas nossas vidas. Qual é a área da sua vida que você precisa de novo de Deus? Senhor, ministra nos corações sobre esse recomeçar de acordo com a tua vontade. Pessoas que não param de olhar para o retrovisor da sua vida e ficam lamentando, e o Senhor está dizendo: vai para frente, o que passou já ficou para trás, eu tenho algo novo. E eu vou além, eu creio que Deus tem algo novo para a igreja, para o remanescente fiel. Agora é necessário ficar na posição de jejum, de oração, de busca do Senhor, e ser revestido de Deus para suportar os dias maus. Mas nosso Deus é único, não há outro como o nosso Senhor. Será que você precisa se perdoar? Que o Senhor ministre agora no teu coração. Da mesma forma que o Senhor deu o recomeço para Davi, deu um recomeço para Pedro, para Elias, tirando ele da caverna. Ele quer fazer com os seus filhos e filhas que estão demasiadamente tristes. Isaías, profeta que tanto expressou profecias a respeito da redenção em Cristo, ele registra: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Quando nós nos rendemos a Cristo, nós temos esse recomeço. Há um novo nascimento. Nós somos gerados novamente. Uma oportunidade do Senhor. Talvez você esteja vivendo afastado do Senhor, com vergonha de se envolver novamente, de vir à igreja ou de se envolver na obra. Você que nos assiste, quem sabe, o Senhor te chama para um recomeço na obra do Senhor, para voltar ao primeiro amor. Quem sabe você não precisa voltar ao primeiro amor, ou seja, aquele momento da conversão, cheio de alegria, de fé, de ousadia, de intrepidez, de vontade de estar servindo a Deus, fazendo a vontade do Pai. Isso começou a esfriar no teu coração. O Senhor quer recomeçar
quer fazer algo novo, quer te trazer de volta, quer renovar tuas forças. Você que está cansado, sobrecarregado, seja renovado no Senhor. Você que está terminando o ano cheio de tristeza, deprimido, receba de Deus vida, sopro de vida, renovo nas tuas forças. Conforme nós lemos em Gênesis, ele disse: haja luz e houve luz. Deus tem poder para trazer à existência aquilo que não existe. Só Deus tem esse poder. Ele hoje pode trazer à existência aquilo que não existe na sua vida hoje. Ele pode trazer à existência aquilo que nós precisamos. Senhor, declare dos altos céus sobre nossas vidas os teus projetos, Senhor. Levanta o abatido, Senhor, no nosso meio, aquele que está sem esperança, que não consegue enxergar mais uma família estruturada. Aquele que está sofrendo sim dia a dia, Senhor, com acusações do inimigo por ter errado, por algum peso de pecado, Senhor. Se arrependa e viva. Fique de pé espiritualmente na presença do Senhor. Um dia eu estava num culto em outra igreja e, iniciando nos caminhos do Senhor, eu não consegui levantar a mão porque eu tinha feito algo que não agradou ao Senhor naquela época. Confesso que eu nem lembro bem o que é. Mas o irmão chegou, que estava à minha frente, virou e falou assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu levantei minhas mãos e comecei a louvar o Senhor no meio da congregação, sem peso mais de nenhuma acusação, porque quem tentará acusação contra os eleitos do Senhor? É Deus quem os justifica. Seja livre para adorar ao Senhor, meu irmão, minha irmã. Receba o perdão de Deus, receba a provisão do Senhor na tua alma, o refrigério na tua alma. Que o Senhor levante a tua vida para adorar, para louvar o nome dEle, porque Ele é digno de receber. Enquanto estaremos cantando esse louvor mais uma vez, que o Senhor continue ministrando os nossos corações. Não há outro como o Senhor. Deus quer começar ministério na tua vida, recomeçar o
teu serviço ao Senhor. Ele te chama para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Lá no princípio, nós lemos que Deus criou tudo o que há, céus e terra, não foi isso? Deus criou tudo, formou o homem, colocou tudo para o homem, mas a desobediência trouxe a consequência do pecado. Pecado da desobediência. Então aquela terra, aquele céu maravilhoso que nós vemos hoje, que Deus fez, você imagina lá no Éden, tudo perfeito, mas entra o pecado no mundo. Nós sabemos da história, do que aconteceu na história, do descendente da mulher, Jesus Cristo, que pisou a serpente. Deus fez tudo, e em Cristo nós temos uma nova vida. E a palavra do Senhor fala lá em Apocalipse, já o último livro da Bíblia, diz assim a palavra do Senhor: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Porque João, ele viu novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe, está na palavra do Senhor. Deus, ele tem um recomeço. O recomeço na glória eterna, nós estaremos na perfeição celestial. Enquanto estivermos aqui, nesse corpo corruptível, nós precisamos desse renovo do Senhor. Nós precisamos do ânimo do Senhor. Nós precisamos entender que todo dia Deus nos dá uma oportunidade de um novo começo. Talvez você vindo até para o culto, você deixa a ira entrar no teu coração, por algum motivo você peca, e o que eu faço? Deus recomeça algo aqui na igreja, e você consegue entrar na presença dele. É um recomeço, é todos os dias, é a misericórdia do Senhor se renovando. É como aquele que fala: eu vou deixar de fazer isso para o Senhor, porque é tanta coisa que eu vou parar. E Deus quer que você recomece fazendo aquilo que Deus tem para a sua vida. Ele chama a existência aquilo que não existe. O mesmo Deus que disse: haja luz, e houve luz, Ele tem poder para hoje fazer algo novo, mesmo nesse fim de ano, na tua vida, na minha vida, na tua família. Qual é o novo de Deus que você hoje imagina, pensa? Coloque a mão no seu coração e fala: Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo. Se você reconhece alguma falha, peça perdão: Senhor, me perdoa. Mas receba o perdão, se perdoe,
E saiba que Deus, quando coloca uma palavra como essa, Deus falou só isso para mim, recomeço. Eu falei: Senhor, eu preciso passar isso para a igreja, me ajuda. O Senhor falou: recomeçar. Recomeçar. Qual é a área da sua vida que precisa de um recomeço? Deus é o Senhor que te ajuda. Mesmo diante de dificuldades que estão por vir em 2021, Deus é poderoso para recomeçar algo novo, para trazer à existência aquilo que não existe. O Senhor está vivo, reinando e soberano. E nós podemos dizer: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Você pode dizer isso agora: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, pelo simples fato dele estar vivo. Vamos louvar antes de nós nos despedirmos? Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer os meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus, quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amados do Senhor, o Senhor quer fazer algo novo, sim. Talvez você esteja desistindo de algo e Deus hoje está te colocando na posição. Seja na área que for, Deus quer fazer algo novo. Mesmo diante das dificuldades, seja na sua área sentimental, familiar, profissional, na sua saúde e principalmente no seu relacionamento com Deus. Você que de alguma forma começou a se esfriar, se volte para o Senhor. Volte a congregar, volte a buscar ao Senhor. Busque a presença do Senhor na tua vida. Que esse culto não seja o último culto do ano. Que você na sua casa possa de fato cultuar ao Senhor em família. Que você pergunte ao Senhor também: Senhor, o que queres, Senhor?
de mim. Você quer ouvir de Deus? Você quer ouvir o Senhor? Você quer ter experiências com o Senhor ainda nesse final desse ano? Ouvindo a voz do Senhor te dirigindo? Vamos pedir isso ao Senhor, direção de Deus, que o Senhor venha falar, que o Senhor venha falar, dar direção, que o Senhor venha reconstruir aquilo que você hoje traz como destruição, que o Senhor venha reconstruir, que o Senhor venha dar um recomeço, que o Senhor venha te renovar, que o Senhor venha te levantar, que o Senhor venha te inspirar, que o Senhor venha te usar, venha te colocar no centro da vontade dEle. Você deseja isso para a sua vida? Está no centro da vontade do Senhor? Terminar 2020 glorificando a Deus por tudo, porque Ele é digno. Você quer na virada do ano estar glorificando a Deus por mais um ano? E você quer iniciar 2021 na presença do Senhor, buscando a Deus, falando: Senhor, eu quero a Tua presença, aonde você estiver, falando: Senhor, eu te pertenço, eu quero é o Senhor. Pai querido e amado, que o Senhor venha, meu Pai, cumprir o desejo do Teu coração em cada vida, as áreas que precisam de recomeço, começando, meu Pai, com esse relacionamento mais íntimo contigo, fazendo algo a mais para o Senhor. As demais coisas, Senhor, acrescenta para o Teu povo, inspira a cada um. Situações profissionais, você que deseja algo nessa área, coloca a mão no seu coração. Uma mudança na sua área, naquilo que você tem experimentado, que precisa de uma direção de Deus. Agora lembre-se, é o Senhor que vai fazer. Deus vai te guiar, vai te colocar no lugar de paz e não de tumulto. Senhor amado, as vidas que precisam de uma situação de paz, Senhor, de mudança, de um recomeço, dá ordem, Pai, te pedimos. Traz à existência aquilo que não existe. Honra os teus filhos e tuas filhas, Senhor, nessa área. O Senhor tem feito isso na minha vida, Pai. Faz na vida de cada um, abençoando, abrindo portas, sim, Pai. Nós sabemos que o mais importante é o nosso relacionamento contigo, de fazer a Tua vontade, a Tua obra, mas é lícito nós pedirmos por mudanças aqui, Senhor, nesta terra, e te pedimos isso, Senhor, que testemunhos venham começar a acontecer no Teu povo, meu Pai, pedindo oportunidade para testemunhar mudanças, recomeços, transformações, restaurações, reconstruções do Senhor, para a glória do Teu nome. Leva-nos em paz, de volta aos nossos lares. Nos dá um restante de domingo e um restante de ano, cheio da Tua presença. E 2021, nós queremos desde já Te agradecer pelo porvir, porque nós sabemos que o Senhor vive e nós podemos crer no amanhã. Que o Senhor está no controle de absolutamente tudo nas nossas vidas. E nós Te glorificamos e oramos em nome de Jesus. Que a igreja do Senhor diga amém e graças a Deus. 1, 2, 3, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. A paz do Senhor.